Enquanto na semana passada chefes de Estado se reuniam no Rio de Janeiro para a cúpula do G20, do outro lado do Atlântico, na França, agricultores protestavam. Bloqueavam estradas, esvaziavam tanques de vinho e jogavam estrume na fachada de prédios de prefeituras. O motivo? Uma negociação de mais de 20 anos envolvendo os países da União Europeia e do Mercosul. O acordo facilitaria a entrada na Europa de produtos como carne bovina, frango, açúcar, milho e derivados da soja como ração animal. A União Europeia teria mais acesso aos mercados da América do Sul para produtos como vinho, queijo, leite em pó e azeite de oliva. Em meio aos protestos na França, o CEO global da rede francesa Carrefour jogou ainda mais lenha nessa fogueira. Alexandre Bompard disse ouvir o desespero e a indignação dos agricultores franceses com um acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul e que há o risco de inundação do mercado com carne que, segundo a nota publicada, não atende às exigências e normas. Afirmou ainda que o Carrefour assumiu o compromisso de não comercializar nenhuma carne proveniente desses países. E a reação veio. 6 entidades do setor assinaram uma nota de repúdio contra o grupo Carrefour. O texto diz que, periodicamente, as empresas são auditadas e certificadas por centenas de missões sanitárias internacionais e por seus clientes, que confirmam a segurança de alimentos. Afirma ainda que, se o Mercosul não é um fornecedor à altura do mercado francês, não serve para abastecer a rede em nenhum outro país. Nasceu, então, um boicote de grandes frigoríficos brasileiros às unidades do Carrefour no Brasil. E que ganhou endosso de nomes de peso: Carlos Fávaro, ministro da Agricultura e da Pecuária do Brasil, e Arthur Lira, presidente da Câmara. É questão de soberania nacional. Estou feliz com a atitude dos nossos fornecedores, das nossas plantas frigoríficas. Se para o povo francês o Carrefour não serve para comprar carne brasileira, o Carrefour também não compra carne brasileira. Nos incomoda muito o protecionismo europeu, principalmente da França com o Brasil, e deverá ter essa semana, por parte do Congresso Nacional, da sua pauta, a lei da reciprocidade econômica entre os países. Os empresários e a população têm que dar uma resposta clara para que esse protecionismo exagerado dos produtores da França não se cause motivo de rotina, de injusta protecionismo. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a crise da carne, o imbróglio entre o Carrefour e frigoríficos brasileiros. Um episódio para entender o boicote francês e como um acordo entre Mercosul e União Europeia afetou a venda da carne brasileira. Eu converso com Paula Salati, repórter do G1 Agro, e com Leonardo Munhoz, pesquisador do FGV Agro e do Centro de Bioeconomia, também da FGV. Terça-feira, 26 de novembro. Paula, vou te pedir para nos explicar essa encrenca toda depois que o CEO global do Carrefour decidiu impedir, vetar a carne que vem do Mercosul nas lojas do grupo na França. O que o Carrefour alegou? Quais foram os argumentos e mais? Qual foi a reação dos produtores brasileiros? Bom, Natuza, na quarta-feira, o CEO global do Carrefour, o Alexandre Bompard, ele fez uma publicação nas redes sociais dele, como se fosse uma carta, tá? Ele endereçou essa carta a um presidente de um grande sindicato lá da França, né? Que é a Federação Nacional dos Sindicatos Agrícolas, né? Só que na carta ele não explica se só o Carrefour França parou de comprar, ou se era o Carrefour União Europeia, ou se era o Carrefour Global. Né? Então, diante disso, né, a gente procurou tanto o Carrefour Brasil quanto o Carrefour lá na França. E o Carrefour Brasil logo nos respondeu, falando que se tratava de uma decisão do Carrefour França e que aqui no Brasil as operações elas estavam normalizadas, né, que essa decisão não ia afetar o Brasil.
O governo brasileiro como um todo espera agora uma retratação formal por parte do CEO do Carrefour, depois dessas declarações dele. E hoje a Embaixada da França no Brasil procurou o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, para poder tentar mediar esse diálogo. A visão do governo brasileiro é que a partir do momento em que o CEO do Carrefour se dirige aos produtores franceses e defende a carne francesa, criticando o excesso de importações do Brasil, tudo bem, isso faz parte do jogo, mas o que incomoda o Brasil, nesse caso, foi justamente o fato dele ter colocado em questão a qualidade da carne brasileira. Inclusive, a Embaixada do Brasil na França se manifestou, publicou uma nota. O governo brasileiro lá diz que o Brasil orgulha-se de ser, há décadas, fornecedor seguro de proteína animal ao mercado europeu, bem como de sua capacidade de atender plenamente às exigências e controles sanitários em mais de 160 países, incluindo os rigorosos controles da União Europeia. E essa nota do governo brasileiro também diz que o Brasil respeita democraticamente a oposição de qualquer setor ao Acordo de Livre Comércio Mercosul-União Europeia. Tal posição, no entanto, não pode justificar uma campanha pública baseada na disseminação generalizada de desinformação contra produtores brasileiros. A declaração do CEO do Carrefour Global, ela repercutiu negativamente aqui entre o governo brasileiro e também entre as entidades do agronegócio nacional. E também repercutiu nos outros países do bloco do Mercosul, né? Tanto é que na mesma semana a Federação de Associações Rurais do Mercosul, composta pela Argentina, pelo Brasil, Uruguai e o Paraguai, e também países membros como a Bolívia, o Chile e a Colômbia, eles também vieram a público na mesma semana, na quinta-feira, no dia 21, né, um dia depois da fala do Bompard, repudiando a fala dele, né, chamando essa atitude de uma atitude arbitrária, protecionista e equivocada. Para além disso, como é que as lojas da rede Carrefour aqui no Brasil foram afetadas, se é que elas já foram afetadas, Paula, ou de uma maneira mais direta até? Pode sobrar para o consumidor brasileiro essa história? O Carrefour Brasil ele acabou de soltar uma nota no início da tarde falando que lamenta as interrupções de fornecimento de carne para a rede, né? Lembrando que o Grupo Carrefour, ele contempla o Carrefour, o Atacadão e o Sam's Club. Ao soltar essa nota, eles assumem aí que houve uma interrupção. Segundo uma fonte ligada a um grande frigorífico, há uma expectativa de que o estoque das lojas se reduzam durante essa semana, mas o Carrefour Brasil, em sua nota, ele não afirma nada disso. Ele não fala que está faltando carne, né? Ele só fala que lamenta essa atitude dos frigoríficos de interromper o fornecimento de carne. Agora, Paula, a decisão do Carrefour, ela acontece justamente no momento em que o país discute um acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. A gente sabe que os agricultores franceses resistem fortemente a esse acordo por questões internas, porque acham que vão perder com isso. Explica pra gente os meandros desse acordo, que acordo é esse, em que pé ele está, se ele está subindo no telhado ou não. O acordo entre o Mercosul e a União Europeia, ele é discutido há mais de 20 anos. Ele começou a ser negociado lá em 1999 e em 2019 houve uma assinatura entre o Mercosul e a União Europeia. Mas desde 2019 esse acordo ele vem passando por diversas revisões, principalmente por conta da pressão dos agricultores europeus em não querer que esse acordo saia. Agricultores franceses se queixam da concorrência estrangeira, principalmente de produtos do Brasil e da Argentina. Dezenas de milhares de fazendas na França, o maior produtor agrícola da União Europeia, estão com problemas financeiros. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declarou que as negociações estão na reta final. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, disse que a expectativa do governo brasileiro é a de que o acordo seja anunciado na cúpula do Mercosul mês que vem. Eles têm um receio de que os produtos sul-americanos entrem na União Europeia mais baratos, porque, né, hoje a gente paga uma taxa de exportação para entrar na Europa, né? Então, com esse acordo, você tira essa taxa de exportação
E uma coisa que eu gostaria de pontuar também é que, assim, o Brasil, né, só para posicionar aqui onde que o Brasil está no mercado global de carne bovina, o Brasil é o maior exportador e produtor de carne bovina. Os nossos maiores compradores são a China e a gente tem os Estados Unidos e os Emirados Árabes. A União Europeia, ela corresponde por 4,5% e a França, ela corresponde por 0,002%. É muito pouco. Aí a gente se pergunta, né, por que esse burburinho? O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, disse que apoia a decisão dos maiores frigoríficos brasileiros de suspender vendas ao grupo Carrefour no Brasil. O problema é a forma com que o CEO do Carrefour tratou. O primeiro parágrafo da carta, da manifestação dele, fala com relação à qualidade sanitária das carnes brasileiras, o que é inadmissível falar. O Brasil tem uma das melhores sanidades de produtos alimentícios do mundo. Esse burburinho não tem a ver com a situação presente, né? Ele tem a ver com a possibilidade de mercado que se abre aí, não só para o Brasil também, mas para outros parceiros do Mercosul, né, como a Argentina, tem a ver com essa possibilidade de mercado, né, que se abre ali no bloco. A pecuária francesa, ela é uma pecuária formada por pequenos produtores, e o Brasil produz carne hoje, né, consegue produzir muita carne, produz em larga escala, né? Ao longo dos anos, a nossa pecuária desenvolveu muitas técnicas para abater o gado em menos tempo, né? Então, a gente consegue produzir muita carne e de forma mais competitiva, né? Paula, super obrigada por ter topado conversar com a gente. Bom trabalho para você. Obrigada. Tchau, tchau. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Leonardo Munhoz. Leonardo, a nota do Carrefour diz que a carne do Mercosul não atende normas e exigências francesas. E não está claro, simplesmente, se eles falam de normas sanitárias, se eles falam de normas ambientais. Faz algum sentido, na tua avaliação, dizer que os produtos brasileiros, especificamente a carne, estão fora dessa demanda? Qual é a tua avaliação? Olha, Natuza, é o seguinte, você pegando por uma simples nota do Carrefour, ela realmente não especifica, tá? Isso são alegações que você tem que realmente verificar com a norma que ela está alegando que não é obedecida. E não faz sentido por quê? Porque aqui tanto do cunho, principalmente sanitário, são acordos bilaterais entre países aqui Brasil, União Europeia, Brasil, França. Entendeu? Só o Carrefour afirma isso, sendo que a própria entidade francesa, a própria entidade responsável da União Europeia, não fez esse tipo de comentário. Então, assim, do cunho sanitário, isso não para em pé. Tá? Do cunho ambiental, isso também não tem lógica, mesmo assim que não se trata de acordo bilateral nesse sentido ainda, né? Que nós temos outras normas sendo trabalhadas, como a lente de SMART, carbono de fronteira, etc. Mas, assim, a gente comparando as normas Brasil e Europa de cunho de restrição de meio ambiente, né, de sustentabilidade no campo, o Brasil, a gente está fazendo esse levantamento, ele é muito maior do que na União Europeia. Então, assim, essa argumentação do Carrefour francês, ela não tem embasamento técnico. Ou seja, a carne que é exportada, em geral, ela passa por critérios bem mais rígidos em relação ao desmatamento. É isso? Mais rígidos do que a carne que é produzida na União Europeia, nos países da União Europeia. Exatamente. No Brasil, a gente tem uma norma florestal que ela não tem em nenhum outro lugar do mundo, tá? Que ela se dá, que a gente chama de servidão administrativa, uma limitação ao direito de propriedade inerente ao imóvel rural. Ou seja, uma obrigação do produtor e não tem compensação financeira por isso, que é a PP reserva legal. Você compara em normas florestais ao redor do mundo, principalmente nos países exportadores de produtos agropecuários, como Austrália, Canadá, Argentina, Estados Unidos, e países importadores, como aqui União Europeia e, por exemplo, países da China, eles não trabalham com esse sistema. Eles trabalham, na maioria, com um sistema de pagamento por serviços ambientais, em que o governo paga para o produtor preservar de forma voluntária uma parte dessa propriedade, que aqui é mata ciliar, não tem comparativo de reserva legal, que é aquela porcentagem, né, obrigatória, que tem aqui de 20%, 30%, 40% e 80%. Tá? Então, esse é o valor pago de forma voluntária que o produtor pode aderir a esse programa ou não. Então, assim, se você parar para comparar de direito comparado a essas normas, o Brasil tem um requisito ambiental muito mais alto de proteção de vegetação nativa em propriedade do que os outros países. Então, realmente essa argumentação do Carrefour não tem sentido.
Dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento, a OCDE, mostram que a ajuda que os produtores da União Europeia recebem do governo equivale a 15% das receitas do setor. No Brasil, é 3,5%. A Associação Brasileira de Proteína Animal calcula que produzir um frango na França custa praticamente 2 vezes mais do que no Brasil. Na produção de suínos, uma comparação internacional mostrou que o Brasil tem o menor custo de produção de todos os 15 países pesquisados. Você fez um estudo pela FGV Agro, que ainda não foi publicado, justamente comparando as normas de preservação ambiental nos principais países do G20. Para além do que você já disse, teve algum achado, alguma descoberta nessa análise comparativa que você fez? A gente conseguiu 3 grandes descobertas aqui. A primeira é, você tem 3 grandes formas de você tutelar vegetação dentro de propriedade rural. Você tem a maioria, né? A maioria que os países adotam, que é pagamento por serviços ambientais, que você paga e de forma voluntária aderido ou não. Você tem a forma mais tradicional, né, que é você criar parques nacionais ou parques estaduais de conservação, que aqui a gente já tem, que são as nossas unidades de conservação, que o Brasil também usa. Aí você tem o método de servidão administrativa, que é a imposição, né, de limite de propriedade no uso do imóvel rural. E aqui o Brasil é o único país do mundo que tem isso em larga escala, tá? O único país que a gente... dos Código Florestal. O único país que a gente detectou que usa os mesmos instrumentos, a APP Reserva Legal, é Angola, porque eles se espelham muito na nossa Constituição, no nosso Código Florestal, mas Angola não tem o sistema de regularização ambiental que nós temos com o PRA. Angola está lembrando muito mais o nosso Código de 65, que não havia esse processo de regularização. Tá? E o restante dos países, a maioria usa o PSA. E alguns dos países, como a China, tem um modelo mais híbrido entre unidade de conservação e PSA. Então, o Brasil, nisso, o Código Florestal, ele implementado, porque ele teve problemas de implementação na agenda, implementação da norma, a gente sabe disso, mas o Código Florestal bem implementado, ele pode ter potencial de ser um selo de sustentabilidade da produção brasileira. Você acha que a partir desse evento do Carrefour, isso pode prejudicar a carne brasileira para outros compradores ou outras marcas compradoras ou até mesmo contaminar para outros países? Na questão numérica, né, você aí, na DGV Agro, esses números já estão sendo disponibilizados na internet, em outros veículos de mídia, o Carrefour é um corretor francês, é um comprador muito pequeno da carne brasileira. Então, numericamente, não afeta muito. Seria uma questão aqui mais política, como você falou, e credibilidade. Mas é um argumento, do meu ponto de vista, que inicialmente pode até causar um barulho, um ruído. Mas quando a gente começa a esmiuçar essa argumentação, como eu comentei aqui, é uma argumentação que não para em pé. Se o Carrefour tivesse, de fato, comentado, olha, não compramos por causa disso, disso e disso, tivesse embasado, tudo bem, podemos conversar e ver o que aconteceu. Mas não foi isso que o Carrefour fez. O Carrefour levantou uma nota, que a gente sabe, né, que ele tem, o Carrefour francês, ele tem uma pressão por produtores franceses, então aqui é meramente seria uma desculpa, uma pressão que ele está sofrendo, porque são os fornecedores deles. Tá, mas assim, do ponto de vista técnico, eu acho que não tem embasamento, então, para o Brasil não seria um grande ruído, né, se você começar a explorar isso que foi feito. O ponto aqui de atenção, voltando à sua pergunta, que eu acho que vale no complemento aqui, é essa tendência que a gente está vendo de usar medidas ambientais, restrições ambientais ao comércio, que é uma tendência na OMC que a gente está vendo isso ao longo do tempo. Por exemplo, a norma antidesmate europeia, taxa de carbono de fronteira, não são pontuais, ela faz parte de uma tendência que a gente está observando. Que isso está vindo da China, União Europeia, Estados Unidos, Reino Unido, todo mundo está fazendo mais ou menos as mesmas normas. Isso representa uma alteração de consumo da sociedade, um consumo mais consciente, isso é positivo. Mas o que a gente também está vendo, e que isso já vem feito com a parte sanitária, que é o seguinte, usar isso como desculpa para medidas protecionistas. E é isso que a gente está enfrentando agora 2024, 2025 e 2026. É ver até que ponto essas restrições ambientais, elas são, de fato, legítimas ou protecionistas. E aqui nós temos que voltar para os acordos do OMC. A OMC, infelizmente, é um órgão que ela não está muito proativo, ela ficou atrás nessa agenda, e por isso que a gente está vendo várias medidas comerciais de meio ambiente de forma descoordenada, né, sem sincronia, e isso está causando esse problema no comércio. Só para deixar todo mundo na mesma página, a Organização Mundial do Comércio, quando algum país, algum vendedor se sente lesado por medidas protecionistas, você pode fazer uma representação contra aquela medida. Se a OMC não está sendo proativa, significa que esses contenciosos, como se chama, né? Como eles são chamados, eles não estão tendo muito destaque, é isso? Ou tendo muita prioridade.
Então, a OMC, primeiro, ela está não sendo muito proativa. E 2, ela está agora, né, nesse último ano, na comissão de meio ambiente dela, ela começou agora a tocar no assunto de padrões voluntários de meio ambiente. Ou seja, cada empresa, cada setor empresarial, cada país criando padrões voluntários de forma sem sincronia com a norma internacional, com o padrão internacional. Então, a OMC agora está se atentando para esse tipo de problema. Então, acho que seria muito positivo ela vir a suprir esse ruído grande aqui de várias normas ambientais que podem disfarçar ou não medidas protecionistas. Para terminar, a gente fala num momento, aliás, já vem de algum tempo, mas é um período em que há muito ceticismo em relação ao acordo Mercosul-União Europeia. Mas há quem diga que esse acordo ganhou uma sobrevida, outros dizem que esse acordo já acabou, não vai rolar, não adianta, o mundo não está para isso, o mundo não está para esse tipo de prosa. Qual é a tua avaliação? Olha, realmente, quando a gente viu agora no decorrer do ano a pressão que a França fez, né, inflexível de não assinar o acordo e precisa dos 27 Estados-membros, a gente parou para acreditar que o acordo realmente esfriou, foi para a geladeira. Mas agora no G20, né, você teve essa reunião de cúpula, retomando o assunto, você tem uma pressão grande por parte da Alemanha e outros países, então você tem o próprio racha dentro do bloco europeu. E, de fato, seria o maior acordo comercial do mundo, né? 750 milhões de pessoas, seria maior que o NAFTA, seria um acordo gigantesco, um acordo de valores muito altos e de bens, né? Com muitos bens sendo negociados. Então, assim, eu acho que a pressão pela União Europeia de garantir o comércio, tendo em vista a geopolítica, né? Que a China está crescendo muito e negociando, se tornando o maior parceiro do mundo, a União Europeia quer correr atrás e assegurar que ela vai ter os seus mercados também. Então, eu acho que pode ser que esse assunto não venha a morrer. A pressão lá dentro está grande. Nós temos que ver agora o seguinte, até que ponto os produtores rurais europeus, aqui especialmente os franceses, que protestam na Polônia também, mas especialmente os franceses, até que ponto esse setor vai ser decisivo para assegurar um acordo desse ou não. Leonardo, muito obrigada por ter topado conversar com a gente. Um bom trabalho para você. Muito obrigado, Natuza. Um prazer. E para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações e receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.